Ok, irmãos, então vamos para a nossa aula de número 6, na nossa matéria de Epístolas Pastorais 2, onde nós estamos analisando os livros de Tito e de 2 Timóteo. E no momento nós estamos no livro de Tito e na última aula nós concluímos a nossa análise do primeiro capítulo deste livro da Palavra de Deus. Nós vimos que o primeiro capítulo, ele depois da saudação, ele lida com a questão da liderança da igreja. Paulo instrui a Tito a respeito da liderança da igreja. E basicamente a sua instrução diz respeito a dois aspectos dessa questão. O primeiro aspecto é a instituição de presbíteros qualificados. E em segundo lugar, a prevenção contra presbíteros, contra mestres desqualificados, contra falsos mestres. Nós vimos que o apóstolo Paulo apresenta uma série de qualificações dos versículos 5 a 9, na verdade 6 a 9 de Tito, capítulo 1, e depois dos versículos 10 a 16, o apóstolo Paulo ele vai falar a respeito dos falsos mestres. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo identifica quem são os falsos mestres. Ele mostra que os falsos mestres são enganadores, são pessoas mentirosas, certo? E identifica-os como judeus, como pessoas de linhagem judaica que estavam ensinando o que não deveria para a igreja, especialmente em uma região onde a grande maioria dos convertidos eram gentios. Depois o apóstolo Paulo diz o que é que era preciso fazer com ele. E o que era preciso fazer com eles era calar, fazer com que eles parassem de ensinar aquelas doutrinas. O apóstolo Paulo explica que é preciso que eles parem, porque, primeiro, o que eles ensinam não é verdade, e, em segundo lugar, o motivo pelo qual eles ensinam é fajuto, é por ganância. E então o apóstolo Paulo conclui explicando a razão pela qual o pastor, no caso Tito, deveria estabelecer presbíteros qualificados e prevenir contra, ou no caso, batalhar ou silenciar os falsos mestres, ok? Versículo 13, para que sejam sadios na fé, para que a igreja seja sadia na fé, para que a igreja tenha um corpo de doutrinas, uma fé saudável, ok? E então o apóstolo Paulo explica como aquela doutrina ensinada pelos falsos mestres era prejudicial, porque ele mostra que ao estabelecerem regras de pureza, sendo eles mesmos pessoas impuras, eles acabam cometendo as impurezas, ok? E então o apóstolo Paulo explica que para o puro, para aquele que já é salvo por Deus, todas as coisas são puras se recebidas com pureza. Ok, irmãos? E então o apóstolo Paulo encerra mostrando que por serem assim, por dizerem da boca para fora que conhecem a Deus, mas com a sua vida, com os seus atos negarem isso, eles são reprovados para qualquer boa obra. Então o apóstolo Paulo com isso encerra mostrando as qualidades do presbítero aprovado e as qualidades para um presbítero reprovado, ok? Agora, então, nós vamos analisar o capítulo 2. Então, nessa aula, nós vamos focar a nossa atenção em Tito, capítulo 2, ok? Então, vamos lá. Ok, irmãos. Então, agora, a nossa análise será focada em Tito, capítulo 2, dos versículos de 1 a 15, que, na verdade, é todo o capítulo 2. Então vamos ver aqui, certo, irmãos, a seção que nós vamos começar a estudar agora. Nós vimos que o apóstolo Paulo começou com uma saudação e então no capítulo 1
a sessão ali era a respeito da liderança da igreja. Agora o apóstolo Paulo vai dar instruções para a organização da conduta da igreja. Você deve se lembrar que o tema da carta de Paulo a Tito é orientações quanto à organização da igreja local. A organização da liderança foi tratada no capítulo 1. Agora o apóstolo Paulo vai organizar a conduta da igreja. Lembre-se que na nossa aula de introdução ao livro de Tito, eu expliquei para vocês que essa carta de Paulo a Tito ela tem dois aspectos. O primeiro aspecto ela é profilática, ou seja, ela procura purificar a igreja dos falsos mestres, do engano. E o segundo aspecto é evangelístico, mas não no sentido evangelístico direto, de pregação do evangelho, mas de não fazer com que a igreja caia em descrédito com a sociedade, para não fazer com que o evangelho seja mal visto pelas pessoas daquela região e assim a igreja perca o seu alcance, ok? Então, o apóstolo Paulo, agora no capítulo 2, ele vai falar e vai focar mais agora neste segundo aspecto. Ele vai mostrar como a conduta da igreja é algo importante para a manutenção da doutrina, para a pregação e a atratividade do evangelho, ok? Capítulo 2, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 11, você tem então aí instruções para a organização da conduta da igreja. Isso é feito em 4 partes. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo dá instruções aos diferentes grupos da igreja. Em segundo lugar, dos versículos 11 a 15, o apóstolo Paulo apresenta a base teológica para a conduta na igreja. Depois, o apóstolo Paulo, no capítulo 3, de 1 a 8, vai falar a respeito vai instruir quanto à vida em sociedade, certo? Para a vida agora da igreja na sociedade. E então, nos versículos 9 a 11, o apóstolo Paulo volta à questão dos falsos mestres, dando orientações finais quanto ao erro, ok? Então, nessa aula, nós vamos destinar a nossa atenção no capítulo 2, que cobre os pontos A e B aí na sua tela. Então, avançando, capítulo 2, versículos de 1 a 10, instruções aos diferentes grupos na igreja. Nota, irmãos, que o versículo 1, ele começa com uma expressão que o apóstolo Paulo gosta de utilizar para fazer o contraste entre Timóteo ou Tito e os falsos mestres, ok? Então ele começa dizendo, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele começa dizendo, tu, porém, fala, depois dele ter dito que era preciso fazer os mestres calarem a boca. E a palavra traduzida aqui por fala é a palavra lalel, não é a palavra que geralmente é traduzida por ensino, como é o caso da palavrinha didasco, certo? A palavrinha fala aqui, irmãos, ela tem um sentido mais abrangente. E a ideia é a seguinte, os falsos mestres, eles precisam se calar. Tito, porém, precisa falar. Mas ele precisa falar o quê? O que convém à sã doutrina. Aqui, irmãos, então, certo? Este texto que nós temos diante de nós indica que o apóstolo Paulo agora vai falar a respeito do que é isso que convém à sã doutrina. O que é isso que é conveniente com a doutrina que nós recebemos, certo? E é interessante 2 aspectos aqui. Em primeiro lugar, a palavrinha sã, que é a palavrinha santa ou correta. Então, o apóstolo Paulo está contrastando aqui
o ensino correto com o falso ensino. Então, o ensino correto é qual? É aquele que é baseado no Evangelho que o apóstolo Paulo estabeleceu na sua saudação. Este é o ensino correto, é o Evangelho. Então, Tito deveria ensinar ou falar aquilo que era conveniente ao Evangelho. Este é um tema, irmãos, muito presente nas cartas pastorais. Que tema? A ideia que a experiência do Evangelho produz determinadas atitudes. A experiência do Evangelho resulta em atitudes convenientes. No livro ou na carta de Paulo a Tito, na primeira carta de Paulo a Tito, nós vimos ali que no capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele designa o seu chamado ao Evangelho, a sua compreensão ministerial da sua experiência com o Evangelho, mostrando então que a existência de falsos mestres é oriunda de uma falta de experiência deles do Evangelho. Então o apóstolo Paulo mostra que o ensino correto, o ensino sadio, produz vida, produz atitudes condizentes. Aqui você tem um texto que mostra que não existe essa dicotomia entre o estudo e aprendizado da palavra de Deus e a vida prática. Então aquela ideia assim de que o importante numa pregação não é ensinar doutrina, o importante em uma pregação é ensinar vida prática. Você tem um texto aqui que contradiz completamente essa ideia. A vida prática é o que convém do ensino correto, da sã doutrina. Se você tem um ensino correto, você tem a prática correta. Se você não tem o ensino correto, você também não tem a prática correta, ok? E então, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai fazer a partir do versículo 2 até o versículo 10? Se você voltar comigo lá em 1 Timóteo, certo? Então, se você tem uma Bíblia aí em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 1. Veja o que o apóstolo Paulo diz lá. Não repreendas asperamente a um homem idoso, mas admoesta-os como pai, aos moços como a irmãos, as mulheres idosas como a mães, as moças como a irmãs, com toda pureza. E então o apóstolo Paulo menciona aqui as viúvas, e então no capítulo 6, no comecinho, ele menciona os servos. O que é que nós entendemos aqui? O apóstolo Paulo, ele separa as diversas classes da igreja, especialmente em ordem familiar, em classe familiar. Então, o homem idoso são os pais, a mulher idosa as mães, as moças e os moços como filhos, ok? E então você tem aquelas classes, diferentes classes sociais na igreja, que não são consideradas dentro do contexto familiar, que são as viúvas e os servos. Isso daqui, irmãos, certo? Provavelmente reflete aquela imagem da igreja como sendo a casa de Deus, ok? Então talvez aqui seja um reflexo da compreensão de Paulo de que a igreja é uma casa, de que a igreja é uma família, um ambiente familiar. Por isso, então, que ele distribui as orientações com base nessas prescrições. O versículo 2 e o versículo 3, certo, irmãos? Eles são muito interessantes porque eles apresentam aqui um paralelo incrível de recomendações quanto aos homens idosos e às mulheres idosas, muito semelhante às orientações aos pastores e diáconos
em 1 Timóteo capítulo 3. Então, praticamente todas as recomendações aqui aparecem em uma das listas pastorais, com exceção de 2 ou 3, certo? Com exceção talvez ali de sadios na fé, no amor, certo? Essa expressãozinha sadios na fé e no amor não aparece em outras listas, e a palavrinha também reverente não aparece em outras listas. Mas, no geral, 90% da lista aparece nas demais listas pastorais. O que nós entendemos por isso? Que o apóstolo Paulo, certo? Ele não entende que existem qualificações para os pastores que não se aplicam para os irmãos na igreja. Então, a mesma necessidade que o pastor tem de ser alguém qualificado, os crentes também têm. A diferença é que Timóteo deveria ensinar os crentes a serem assim. Já os pastores, Timóteo deveria instituir pastores que são assim. Então veja a diferença. Fala o que convém à sã doutrina, que os homens idosos sejam. Agora, 1 Timóteo capítulo 3, é necessário que o bispo seja irrepreensível. Tito capítulo 1, versículo 6, alguém que seja irrepreensível. Então essa é a diferença. O pastor precisa ser irrepreensível, certo? Para ser pastor. Aqui você tem um incentivo para que os irmãos também apresentem um caráter condizente com a sua experiência do Evangelho, ok? Então aqui o que nós temos? Quanto aos homens idosos, e é interessante que a palavrinha aqui, traduzida por homens idosos, é a mesma palavra, certo? É a palavrinha ancião, que também é traduzido em outros momentos, também é aplicado em outros momentos a presbíteros, a pastores. Mas aqui claramente você tem uma referência pelo contexto a homens mais velhos. Eles precisam ser temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância, certo? Então aqui nós já vimos basicamente todos estes elementos. Uma pessoa temperante é uma pessoa que não é excessiva, é uma pessoa moderada, equilibrada, uma pessoa respeitável, que possui o respeito da comunidade. A pessoa sensata é aquela que cuida, que toma boas decisões. Não é um desvarido, não é uma pessoa que tem uma vida desgraçada por causa de más decisões. Então ele tem que ser saudável em quê? Na sua fé, no seu amor e na constância. Depois o apóstolo Paulo passa às mulheres idosas. Veja que ele diz quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder. Então o que as mulheres idosas devem ser? Devem ser pessoas sérias. Devem possuir um procedimento de seriedade. Devem expressar seriedade nas suas vidas. E como é que elas expressam seriedade em suas vidas? Então o apóstolo Paulo começa a listar: não sendo caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Então você tem aqui, irmãos, o que provavelmente era, e nós já vimos isso lá em 1 Timóteo capítulo 5, como sendo dois grandes riscos das mulheres, especialmente viúvas. Eram caluniadoras, a ideia aqui era de pessoas que falam o que não devem, que espalham notícias que não devem, certo?
E não escravizadas a muito vinho significa dizer pessoas descontroladas, pessoas que possuem vícios, são amantes dos prazeres, como a gente vai ver depois o apóstolo Paulo descrevendo isso. São mulheres que são amantes dos prazeres. Ao invés disso, para serem sérias, elas precisam ser mestras. Então, a mulher mais madura, ela precisa trazer para si a função de mestra, instruir pessoas a fazer o que é certo. Sendo então mestra, elas podem instruir as jovens recém-casadas a amarem ao marido e seus filhos. E é interessante que a palavra traduzida aqui por instruírem, ela pode ser traduzida também por treinar, por aconselhar. Então as mulheres mais velhas precisam treinar as mais novas a cuidarem da sua casa, a serem boas donas de casas, como o versículo 5 demonstra, certo? Isso com sensatez, honestidade e bondade. Agora eu quero chamar a sua atenção no final do versículo 5, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Que uma família desequilibrada difama a palavra de Deus. Uma família, certo? Onde não há equilíbrio, isso difama a palavra de Deus. Por isso é que as mulheres mais velhas precisam instruir as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas mães, boas esposas e boas donas de casa, certo? Por quê? Porque as pessoas de fora da igreja observam as famílias da igreja. Então, se você segue a palavra de Deus, mas a sua família não expressa isso, o seu lar não é equilibrado, a palavra de Deus ela é difamada. E isso é um fato, irmãos, certo? As pessoas observam, o mundo observa nossas famílias, a família dos cristãos. E o grande fato é que o grande exemplo que o cristianismo pode dar para a sociedade é de famílias equilibradas, tendo em vista que 95% das famílias que não seguem a palavra de Deus manifestam uma série de desequilíbrios. Mas quando então a família de cristãos não é equilibrada, naturalmente a palavra de Deus ela é difamada, ela perde a sua fama, ela não ganha fama nas pessoas do mundo ou diante das pessoas do mundo. Depois agora o apóstolo Paulo já falou dos homens idosos, das mulheres e das mais novas, e agora ele vai falar dos moços. Ele diz que os moços sejam em tudo criteriosos, certo? Então, a palavra aí no versículo 6, traduzida por criteriosos, a ideia aqui, irmãos, é de uma pessoa moderada, uma pessoa sã, uma pessoa que tem uma mente em equilíbrio. Então é a mesma ideia que nós temos visto até agora aqui, certo, irmãos? Dos pastores e dos demais. Paulo exorta para que Tito ensine aos moços para que eles sejam pessoas moderadas, para que eles não apresentem extravagância em suas vidas, ok? Isso certamente é um elemento, uma característica de jovens, de pessoas novas, certo? São pessoas que querem produzir extravagâncias, que querem fazer, que querem realizar atividades com exagero. Então o apóstolo Paulo manda para que eles igualmente sejam pessoas controladas, equilibradas. E então o apóstolo Paulo chama Tito a ele ser um padrão de boas obras, ok?
Então, nós já vimos lá em 1 Timóteo, certo, irmãos, no capítulo 4, que o apóstolo Paulo instrui a Timóteo a ele também ser um padrão, um modelo de crente. É essa a ideia aqui. Que Tito deveria ser um padrão do que é realizar boas obras. E ele então alista áreas em que Tito deveria expressar este exemplo. No ensino, certo? Ele deveria mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Então, Timóteo deveria ser um padrão de crente. E ele também deveria ser um padrão de ensino. Então, veja bem o que é que ele está alistando aqui. Que Tito, certo, irmãos? Então, quando eu confundir aqui Timóteo, quando eu chamar Tito de Timóteo e não corrigir, então você entenda que eu estou falando aqui de Tito, ok? Então, Tito aqui deveria ser um padrão de crente e um padrão de líder. O que é ser um padrão de crente? É ser um padrão, modelo de boas obras. E o que é ser um padrão de líder, de pastor? É ele ter integridade no seu ensino, ou seja, é ele ensinar as coisas da maneira íntegra, da maneira correta e não maculada pelo erro, de maneira reverente, ou seja, de maneira séria, é essa a ideia, com uma linguagem que é sadia, que é sã e irrepreensível. Aqui, certamente, fazendo contraste com a linguagem torpe, a linguagem errada utilizada pelos falsos mestres. E aqui veja, então, mais uma vez, por que Tito deveria ser isso? Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então veja mais uma vez que Tito deveria ser um padrão de crente e um padrão de líder para que a igreja não perdesse o respeito dos de fora. Isso, as qualificações, as qualidades que são incentivadas para as pessoas da igreja, para que a palavra de Deus não seja difamada. Aqui, mais uma vez, para que a igreja não perca o seu respeito, para que não haja nenhum apontamento de indignidade a respeito da liderança da igreja. E para encerrar, o apóstolo Paulo fala aqui dos servos, certo? Lembrando que eu mencionei também em 1 Timóteo, que a servidão naquela época não é a mesma servidão dos escravos por questões étnicas dos séculos 15, 16 e por aí vai, ok? Não. Aqui você tem a escravidão por uma série de motivos sociais. As pessoas se vendiam e havia uma série de proteção, de cuidado com aquelas pessoas que trabalhavam, que eram servos escravos de famílias. E então o apóstolo Paulo aqui exorta para que eles sejam pessoas obedientes, não sejam respondões, ou seja, para que eles não neguem quando os seus patrões dizerem para fazer alguma coisa, que eles não respondam negativamente e não furtem. E mais uma vez observe o final do versículo 10. Deem prova de fidelidade, para que, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Qual é a doutrina de Deus, nosso Salvador? É o Evangelho. Então, em suma, irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo? A igreja precisa comportar-se de forma que o Evangelho seja feito evidente. Que as pessoas notem a ação do Evangelho em suas vidas, para que as suas vidas reflitam a ação do Evangelho. Lembre-se de 1 Timóteo capítulo 1.
quando o apóstolo Paulo diz: para isto me foi concedida misericórdia. Para mim, o principal, evidencie Cristo a sua completa longanimidade. Então o Evangelho ele age na nossa vida para que as pessoas percebam isso, para que as pessoas vejam essa ação evidente em nossas vidas. Então a igreja precisa manifestar, a igreja precisa viver em boas obras, comportar-se adequadamente para que as pessoas vejam a diferença que o Evangelho faz em nossas vidas, ok? Então, isso é o ponto aqui da orientação de Paulo em Tito, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Paulo está interessado que aquela igreja em Creta mantenha uma conduta que seja favorável à evangelização. Não condiz com a pregação do Evangelho aquelas pessoas que afirmam ter recebido o Evangelho e vivem desordenadamente. Então, o ponto de Paulo é que os crentes vivam da maneira correta para que isso melhore o alcance do Evangelho. E este ponto será exatamente desenvolvido aqui dos versículos 11 a 15. Neste pequeno trecho, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai apresentar aqui a base teológica para a vida cristã. Por que que os crentes devem expressar o Evangelho em suas vidas? Por que que eles devem viver em piedade? Por quê? Note que é exatamente assim que começa o versículo 11. Porquanto, ok? Então, por que que o homem idoso deve ser aquilo? A mulher idosa deve ser aquilo? As recém-casadas, os moços, o próprio Tito, os servos? Por que que todas as classes na igreja precisam viver em boas obras? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Esse texto aqui, irmãos, ele gira em torno de duas manifestações. Uma manifestação presente e uma manifestação futura. No versículo 11, a graça de Deus se manifestou. E no versículo 13, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmãos, então, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o crente deve viver à luz daquilo que ele já recebeu e à luz daquilo que ele vai receber. À luz da manifestação da graça de Deus na sua vida e à luz da manifestação de Cristo no futuro. Entenda que quando o apóstolo Paulo diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens, você precisa entender isso dentro do contexto. A todos quem? A todos os homens no sentido de idosos, idosas, pais, filhos, moças, moços, servos. A graça de Deus, ela oferece salvação a todos os homens. Ela é uma fonte de salvação a todos os tipos de pessoas, ok? Mas na verdade, irmãos, aqui a ênfase maior não é que ela simplesmente oferece. Isso é a ênfase paulina de outros textos. A ênfase aqui é que ela alcançou a todos os homens. Então a ênfase de Paulo aqui é a pessoas que já foram salvas. Então, por que nós sabemos disso? Porque o versículo 12 já começa mostrando o efeito dessa manifestação e também nós vemos no versículo 13 os destinatários da manifestação do Senhor Jesus Cristo. Então, quem é que foi educado e quem é que aguarda a vinda de Cristo? São os crentes. Então, todos os homens aqui são todos os tipos de homens salvos. São todos aqueles que já foram
salvos por Deus. Então a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens que já foram salvos. A graça de Deus salvou a todo tipo, a todas essas pessoas que ele acabou de mencionar. A igreja é o celeiro dos salvos. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. A graça de Deus já se manifestou a essas pessoas que eu acabei de falar. E quando a graça de Deus nos alcança, ela produz efeitos práticos. Veja aqui que o efeito educativo da graça de Deus. Você tem aqui, irmãos, a palavrinha educando-nos, que é a palavra paideia, que é a palavra conduzindo-nos, disciplinando-nos. Ou seja, é impossível que aquele que recebeu a graça de Deus não tenha a sua vida É impossível que aquele que recebeu a graça de Deus em sua vida não seja educado, não seja transformado. E essa transformação, ela é expressa no presente. Veja que o apóstolo Paulo usa aqui o particípio, renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Então aqui você tem um aspecto passado. Então quando a graça de Deus nos alcançou, a impiedade, ou seja, a vida sem Deus e as paixões mundanas, ou seja, o amor pelo pecado e pelo mundo e pelas práticas pecaminosas típicas do mundo, isso foram renegadas. Isso não faz mais parte da vida cristã. E assim nós vivemos no presente século sensata, justa e piedosamente. 3 termos, irmãos, que dizem respeito, como eu já mencionei aqui, às 3 principais áreas de relacionamento do crente. Uma pessoa sensata é uma pessoa que conduz a sua vida corretamente. Uma pessoa justa é uma pessoa que trata o próximo corretamente. E uma pessoa piedosa é uma pessoa que se relaciona com Deus corretamente. Então a graça de Deus nos leva a viver corretamente em todos os âmbitos da nossa vida, no âmbito pessoal, no relacionamento com o próximo e com Deus, ok? Isso não significa completa ausência de pecado, mas isso se torna a marca do crente. Mas isso é a negação do passado, um estilo de vida no presente, de olho no futuro. De olho na vinda do Senhor Jesus Cristo. Agora, por que a vinda do Senhor Jesus Cristo é base para a transformação da nossa vida? Porque a vinda do Senhor Jesus Cristo é a vinda daquele que comprou um povo para si. É a vinda do Rei. E o Rei nos comprou e nos conquistou para sermos zelosos de boas obras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então o Senhor Jesus Cristo, com a sua obra, nos comprou para expressarmos, para vivermos em boas obras. E quando o Rei vier, é este povo que ele quer para si. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo, irmãos? Por que nós devemos viver condizente com a sã doutrina? Por que a nossa vida tem que ser em piedade? Por que a nossa vida tem... Por que os crentes precisam dar bom testemunho para os de fora? Simplesmente porque isso é um resultado natural da conversão, da salvação. Aquele que experimentou o Evangelho expressa o Evangelho em sua vida. Aquele que experimentou o Evangelho expressa a esperança do Evangelho. Ele não vive pensando no dia da sua morte. Ele vive pensando no encontro com o Rei, que o comprou, que o libertou para viver, para que eu viva e você viva em boas obras. Então essa é a grande base teológica para a vida cristã. Mas o versículo 15, irmãos, acrescenta uma outra base. Que é qual?
exorta e repreende também com toda a autoridade, ninguém te despreze. Isso é interessante, irmãos. Por quê que o crente precisa viver em boas obras? Por causa de uma ordem interior de salvação do Senhor Jesus Cristo e por causa de uma ordem exterior. Porque é isso que requer de nós a autoridade apostólica. Então o apóstolo Paulo usa aqui a palavra autoridade, que é a mesma palavra que ele utilizou lá no versículo 3 do capítulo 1, que Deus autorizou a ele a ser o pregador do Evangelho. A ideia aqui qual é, irmãos? Que aquela autoridade que pertencia a Paulo, ele transmite para Tito. E nós já vimos que isso não é autoridade apostólica, mas é a autoridade doutrinária de Tito. A concordância de Tito com a doutrina apostólica faz com que Tito também tenha o peso das palavras apostólicas. Então, se é isso, se é este o ensino bíblico, se é este o ensino apostólico, é isso que os crentes devem seguir. Então, irmãos, aqui você tem, certo, um texto, mais uma vez, crucial para a pregação, para a fidelidade à palavra de Deus. Nós, pastores, só temos autoridade sobre os irmãos enquanto nos mantemos debaixo da autoridade apostólica da palavra de Deus, do Novo Testamento, ok? Então, enquanto nós estamos debaixo do ensino dos apóstolos, as pessoas precisam nos seguir. Os crentes precisam ouvir seus pastores. Então, a igreja precisa viver em boas obras, expressar boas obras, porque essa é o efeito natural do Evangelho e este é o ensino apostólico, esse é o ensino de autoridade dos apóstolos para a igreja, ok? Então é isso, irmãos. Vamos dar uma paradinha aqui. Na próxima aula, então, a gente lembra um pouco aqui o que nós vimos nessa aula e então avançaremos para o capítulo 3. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.